Dando continuidade aí no nosso estudo de classificação das constituições, parte 2, vamos ver a classificação quanto à extensão, gente. Na verdade, quanto ao tamanho da Constituição, quanto à extensão do seu conteúdo. Sintética é aquela Constituição com conteúdo abreviado. Clássico exemplo é a Constituição norte-americana. Normalmente, essas constituições bem enxutas mesmo, elas trazem basicamente assim, os direitos fundamentais, estrutura e organização do Estado, o básico do constitucionalismo que nós estudamos. E normalmente essas constituições, elas são chamadas também de principiológicas. O que isso significa? São constituições com poucas regras, mas com bastante princípios, que são aqueles comandos gerais e abstratos, tá? E nós temos a Constituição analítica ou prolixa, né, cujo conteúdo ele é extenso, é um conteúdo, ela é carregada, né, aí de normas, de regras. Isso é bem característico do direito positivismo, né, do direito positivo, do positivismo jurídico, a Constituição analítica. Por quê? Essa Constituição, além de tratar dos direitos fundamentais, da organização do Estado, da estrutura do Estado, ela vai trabalhar vários outros aspectos do Estado também, tá ok? Outra questão que nós temos também, além dessas duas classificações, nós temos a classificação de correspondência com a realidade. Ou seja, aqui leva bem em conta aquele sentido de Constituição que Ferdinand de La Salle, que nós estudamos na aula anterior, ele falava que o quanto essa Constituição ela corresponde com a realidade, com os anseios da sociedade, ou o quanto ela tem eficácia e aplicabilidade. Então, vamos lá. Ela é considerada uma Constituição normativa, ou seja, quando ela leva em consideração, quando ela tem correspondência com a realidade social, ou seja, efetivamente, ela tem aplicação. E ela também é chamada de nominativa quando ela não cumpre efetivamente com o seu papel, ou seja, é uma Constituição só no nome. Lembra, Ferdinand de La Salle, ele dizia que uma Constituição que não corresponda com a realidade é uma Constituição só no nome, é uma mera folha de papel. E ela será semântica quando, na verdade, ela foi toda construída e elaborada apenas para beneficiar os detentores do poder. Isso é bem característico das constituições outorgadas, tá? Que trazem vários benefícios aí para os detentores do poder, ok? Será que nós, no Brasil, nós tivemos constituições brasileiras nominativas? Então, no estudo de vocês vão ver. Agora, a nossa Constituição de 1988, como ela poderia ser classificada? Gente, ela é uma Constituição normativa, porque ela tem aplicabilidade, tá? Ela tem aplicabilidade, ela tem a sua efetividade. Ela pode não agradar a todos, mas ela está em vigência e ela está em plena aplicabilidade. Quanto à finalidade, ou seja, qual é a finalidade do existir dessa Constituição elaborada do Estado? Qual é a finalidade dela? Para que ela serve? Ela pode ser uma Constituição garantia. A Constituição garantia, ela tem um texto bem reduzido, ela é bem concisa, ela entra dentro lá da classificação sintética. É uma Constituição negativa. Gente, por que eu utilizo a expressão negativa da Constituição? Significa que é uma Constituição que trata mais das liberdades, dos direitos individuais, em que pede a interferência mínima do Estado. A gente chama isso de Estado mínimo. Ou seja, pouco se trata do estado de bem-estar social, do Estado garantidor, do Estado em que vai promover as ações para o exercício desse direito. Ela foca mais nas liberdades individuais, nos direitos fundamentais de primeira dimensão. A gente poderia pensar que a Constituição norte-americana
ela chega bem similar à Constituição Garantia. A Constituição Balanço, ela disciplina a realidade do Estado, ela se preocupa apenas em determinar a realidade do Estado num dado período, né? Ela não pensa na projeção passada e nem futuro. Ela pretende ali harmonizar aquele momento histórico, aquele momento em que a sociedade está vivendo ali. Ela procura estabilizar, né, aquele momento. A dirigente, presta bastante atenção, a dirigente é muito comum da Constituição analítica, da Constituição de conteúdo extenso. Por quê? Porque ela traz normas programáticas de cunho social. Ela deixa evidente esse estado de bem-estar social, esse estado garantidor. Ela traz aí uma Constituição positiva, ou seja, uma Constituição em que ela traz diretrizes, anota aí, diretrizes para o Estado, ou seja, ela traz normas do que o Estado deve fazer para que o indivíduo possa exercer as suas liberdades. Por isso que ela é chamada de dirigente. Ela possui normas em que ela vai informar qual é a diretriz que o Estado tem que seguir. A nossa Constituição Federal, ela é garantista, ela é balanço ou ela é dirigente? Gente, a nossa Constituição Federal, ela é dirigente, tá? O artigo 6º da Constituição Federal, que fala dos direitos sociais, é bem característico disso. Quando nós estudarmos classificação das normas constitucionais, que é diferente de classificação da Constituição, que é bem mais complexo o estudo, vocês vão entender o que são normas programáticas, tá? Mas entendo que normas programáticas são normas constitucionais em que há diretrizes que o Estado deve adotar para proporcionar aí o exercício do direito às liberdades individuais, ok? Dando sequência aí no nosso estudo, nós temos ainda, vamos lá, outras classificações. Essas classificações aqui, gente, são classificações bem específicas de alguns doutrinadores, tá? Eu deixei aqui para vocês darem uma pesquisada depois. Se vocês lerem a obra aí, Direito Constitucional Esquematizado, do Pedro Lenza, e Direito Constitucional Descomplicado, do Marcelo Alexandrini e Vicente Paulo, eles fazem uma abordagem de outras classificações. A classificação básica cobrada aí em 90% dos concursos é essa que a gente estudou até agora. Essas outras que eu trouxe aqui é uma orientação de estudo, se você quiser aprofundar mais o teu estudo. O que é uma Constituição nominalista? Nominalista, nós vimos um pouco e tem a ver ali com a correspondência com a realidade. Pinto Ferreira, que é um constitucionalista tradicional do direito brasileiro, ele fala em constituições reduzidas e variadas. André Ramos, ele fala em constituições liberais e sociais, ou seja, ele faz uma classificação considerando a característica marcante de atuação do Estado. É um Estado mais liberal, ou seja, um Estado negativo, ou é um Estado mais positivo, um Estado de bem-estar social que atua dentro das diretrizes, proporcionando garantias aí, os direitos sociais, a saúde, a educação, para o indivíduo, para a sociedade. Machado Horta já utiliza a classificação Constituição expansiva, quando ela busca adotar temas novos, não presente nas constituições anteriores. Então, ele já diz assim, a Constituição Federal de 1988, ela é expansiva porque ela trouxe conteúdos não abordados em constituições anteriores. Aí nós temos Jorge de Miranda, que fala de heteroconstituição. Gente, a heteroconstituição é como eu pensar numa constituição federal, mas que uma única Constituição servindo para todos os estados soberanos. Vamos imaginar a Constituição sul-americana, sei lá, da América do Sul, uma única Constituição que fosse valer aí para o Brasil, para o Paraguai,
uma única Constituição. Já se discutiu isso anteriormente? Já, gente, já se pensou isso no caso da Constituição Europeia, mas não vingou, tá? Não vingou, não foi possível, salvo engano, foi lá em 2006, 2005, essa Constituição. Aí nós temos a Constituição Principiológica, a Constituição Preceitual e nós temos essa última aí, Constituição Plástica. Por que eu estou dando ênfase na Constituição Plástica? Porque essas questões que eu estou colocando aqui, estudo para casa, gente, normalmente caem numa prova oral. Acredita? Dentro das classificações da Constituição, discorra o que você entende por Constituição Plástica. Essa já foi bastante cobrada em concursos públicos. Então, essa eu não vou responder. No nosso encontro, não deixe eu esquecer, me cobre aí. Professora, vamos falar sobre a Constituição Plástica? Eu quero falar sobre a Constituição Plástica. Pesquise o que você encontrou sobre o conceito de Constituição Plástica. O que passa na sua cabeça antes de você pesquisar, só pensando em que seria uma Constituição Plástica, meu Deus, olha o nome. Pois bem, dado esse nome muito diferenciado e de difícil associação, plástico é o que? Algo duradouro? É algo que não dura? Plástico? O que é o plástico, né? Para receber essa nomenclatura, o significado da expressão originária de plástico. Pois bem, então eu vou fechar a nossa aula com essa pesquisa aí para a gente abordar na nossa aula ao vivo, na nossa aula presencial, tá ok? Aí, para poder finalizar, eu coloquei aí a nossa classificação da nossa Constituição. A nossa Constituição Federal de 1988, ela é escrita ou codificada, democrática, dogmática, eclética, porque participação de várias concepções e pluralidades aí, política, social, ideológica, filosófica, religiosa. Ela é rígida, mas anote aí do tracinho, pode ser super rígida, pois tem divergência doutrinária de pensamento aqui. Ela é formal, porque o que importa é o procedimento de aprovação dela. Ela é analítica, porque seu conteúdo é extenso, vai além do básico, ou seja, dos direitos fundamentais, estrutura e organização do Estado. Ela é dirigente e analítica justamente por possuir normas de conteúdo programático, ou seja, um Estado em que impõe diretrizes para o Estado que ele tem que atingir para o exercício dos direitos sociais, os direitos fundamentais de segunda dimensão. Ela também é principiológica, eu coloquei aqui, tá? Por que ela é principiológica? Porque ela é carregada de princípios também. Não é à toa que ela é analítica, ela é super extensa, né? Porque ela abarca tudo. Ela é social, dentro daquela classificação que nós vimos do André Ramos, porque ela trata dos direitos sociais, dos direitos fundamentais de segunda dimensão, e ela também é expansiva, porque ela traz temas novos, não tratados pelas constituições anteriores, tá? Principalmente, gente, temas novos que nós temos aí, nós temos principalmente a proteção aí, um exemplo da criança e do adolescente, tá? É algo marcante na Constituição de 1988. Tanto que a Constituição de 1988, para vocês terem uma ideia, você pode folhear ela de trás para frente, frente para trás, do jeito que você quiser, e tente procurar a expressão menor ou menor. Não, ela aboliu a Constituição de 1988, a expressão o menor. Porque simbolicamente a expressão o menor, no nosso direito, na nossa sociedade, ele era utilizado com um tom pejorativo. Então, quando ocorria algum ato infracional, né, que é um crime, que envolvesse assim, duas crianças, normalmente as reportagens, aí, as matérias jornalísticas diziam assim, menor de 10 anos mata ou esfaqueia criança de 11. Então, menor era como pensar aí numa expressão, para aquelas expressões pejorativas, bandidinho, criminoso, meliante, né? Trombadinho, todas as expressões pejorativas aí utilizadas para se referir às crianças e os adolescentes infratores, tá ok? Então, a nova Constituição, ela trouxe uma roupagem nova e aboliu do texto, de qualquer texto, e aí para também
orientar a produção legislativa após 1988, não utilizar a expressão menores. Anterior à Constituição de 1988, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos os códigos, né? O Código de Menores, olha só. E o Código de Menores, né, ele era muito utilizado, o seu texto ele era formatado pensando na criança, no menor infrator. Não se discutia direitos da criança e do adolescente, não se pensava nisso, né? Criança era problema do pai e da mãe, e o Estado ele não interferia. E a nossa Constituição de 1988, ela inovou e se tornou até repetitiva no texto constitucional e assim também no Estatuto da Criança e do Adolescente, e é uma repetição necessária como forma de não esquecer, né, que a criança ela é de interesse e de proteção do Estado, da sociedade e da família. Então, esse é só um exemplo porque que eu estou dizendo que a nossa Constituição de 88 ela é expansiva, tá ok? Então, dito isso daí, nós encerramos o estudo de classificação constitucional. Em seguida, aqui nós só temos aí a atividade avaliativa, já dividi os grupos entre vocês. O que vocês têm que fazer? Indicar a bibliografia, não quero trabalho escrito sobre as constituições brasileiras. Contexto histórico tem que ser algo básico, não quero que você trabalhe muito o contexto histórico. Ele é importante para eu poder contextualizar o momento em que foi elaborada a Constituição ali, porque ela é a Constituição ela é influenciada pelo pensamento filosófico, político e ideológico, né? Nós já estudamos em Poder Constituinte Originário que uma das suas características que ela tem, o Poder Constituinte Originário, que é um poder político. Ele nasce de uma manifestação, a sua base é política, não é jurídica. É por isso que você não encontra no ordenamento jurídico nenhuma instrução ou processo formal sobre manifestação do poder constituinte originário, que é aquele poder que faz nascer uma nova Constituição, ok? Finalizo aqui essa aula. Nosso próximo encontro é para falar sobre classificação. E aí, na outra semana, nós já temos a apresentação de vocês. Beijo, fique bem, bons estudos, tá ok? Foco sempre.